Então, Carlinhos, nós estamos aqui na interface principal da ferramenta Pontucal e aqui logo no começo nós vamos ver que nós temos os dados demográficos. É aqui onde a pessoa vai colocar os dados pessoais dela, como sexo, altura, peso e idade. Esses dados vão ser convertidos dentro de uma fórmula científica para conseguir gerar um dado de metabolismo basal, que seria basicamente quando essa pessoa consegue consumir calorias mesmo estando em repouso. Você deve conhecer esse dado também. E vamos fazer aqui um exemplo de um homem, vou criar uma persona aqui, um homem que tem 1,75 m. Esse homem pesa 98 quilos e ele tem 37 anos. Se você observar, à medida que eu vou mudando os dados, o dado de metabolismo basal ele também muda, ele também altera, pois isso é feito de forma automatizada. Colocou ali idade, peso, altura, sexo, automaticamente vai ser gerado esse dado de metabolismo basal. Para você entender o quão fiel essa fórmula científica é ao real, hoje o que a gente tem de ferramenta mais atual e tecnológica que melhor, consegue chegar no valor exato de metabolismo basal de um indivíduo, esses dados estão muito próximo dos dados que essa fórmula ela consegue entregar. Então, ela é muito fiel mesmo à realidade, de um indivíduo comum. Logo após aqui temos a aba de objetivos. Em objetivos, existe a possibilidade de colocar aqui, ganho de massa muscular ou emagrecer. Aí vai depender do objetivo do seu aluno. Nesse caso aqui dessa persona, ela precisa emagrecer. Nível ativo. Nível ativo basicamente é o que vai mais ou menos categorizar o quão ativa essa pessoa é durante o dia a dia dela. Se essa pessoa, por exemplo, ela trabalha como pedreiro e no final do dia ela faz academia, essa pessoa provavelmente vai estar aqui no muito ativo. Mas na maioria dos casos, e provavelmente seus alunos vão estar nessa categoria, as pessoas vão estar aqui basicamente no moderadamente ativo. São aquelas pessoas que têm atividades moderadas durante o dia e praticam atividades físicas moderadas de 3 a 5 vezes na semana. Então, esse indivíduo com essas características, ele vai ter um gasto calórico de 3.160 calorias. Esse dado também é automatizado. Colocou a idade, peso, altura, sexo, o objetivo e o nível ativo, automaticamente vai se gerar aqui um dado que vai mais ou menos meçar o quanto que essa pessoa ela consome de caloria durante o dia dela. E como ela quer emagrecer, basicamente ela precisa fazer o déficit calórico, que é basicamente comer menos calorias do que ela eventualmente vai consumir. Isso faz com que essa necessidade calórica ela seja consumida da gordura corporal, o que vai automaticamente fazer aquela pessoa emagrecer. O parâmetro para que exista uma definição dessa meta calórica, nesse caso aqui, esse indivíduo que gasta 3.100 calorias, ela vai precisar comer 2.370 calorias, para gerar um déficit calórico capaz de fazê-la emagrecer. Esses dados eles são baseados dentro de um padrão de saúde, pois muitas pessoas que querem emagrecer, elas tendem a fazer a sua estratégia dietética de forma muito intuitiva e não dá certo. Algumas pessoas acabam fazendo restrição calórica e abaixando tão terrivelmente o nível de consumo calórico que ela acaba afetando o metabolismo dela, o que faz a longo prazo ela engordar muito mais do que ela vai eventualmente emagrecer. Então, esses dados são totalmente focados na saúde da pessoa, para que a pessoa consiga emagrecer de acordo com o nível ativo que ela tem, de acordo com o peso que ela tem, enfim, totalmente voltado para que a pessoa tenha uma meta calórica baseada no seu perfil individual. Isso que é muito legal, Aqui nós temos
logo depois os macros. Os macros basicamente é a definição de quantas gramas de proteína ou de gordura ou de carboidrato essa pessoa vai consumir para que ela consiga chegar no seu objetivo. Geralmente a proteína vai ficar aqui entre 1,6 e 1,8, mesmo para pessoas que querem emagrecer como pessoas que querem ganhar massa muscular. Gordura também geralmente fica nesse padrão de 1 grama vezes a quantidade de quilo corporal, e o carboidrato é o principal fator que vai mudar bastante, né? Por quê? Porque a pessoa que quer ganhar massa muscular ela precisa comer bastante carboidrato, né? É o principal macronutriente para quem quer ganhar massa muscular, e para quem quer emagrecer também é o principal, só que de modo inverso no caso. É o que menos ele vai poder consumir. Então, aqui a gente consegue manipular isso de acordo com cada indivíduo, cada estratégia, né? Mas geralmente vai estar nesse padrão aqui. Saindo daqui dessa parte principal, dessa página principal, a gente vai ter aqui logo abaixo um menuzinho. E aqui nós vamos poder definir até 6 refeições. Cada refeição dessa aqui você vai ver que tem 3 modelos, né? Modelo 1, modelo 2 e modelo 3. Nesses modelos aqui, basicamente, a pessoa vai conseguir criar uma variação diferente para que essa pessoa consiga alterar durante a semana, para não ter que fazer todo dia a mesma dieta. Então, são 3 modelos de dieta e, por exemplo, o modelo 1 da refeição 1, ele vai conversar com o modelo 1 da refeição 2. E assim, automaticamente, até chegar na refeição 6, ok? Então, basicamente aqui eu vou fazer um exemplo para você ver. Se eu mudar os dados da minha refeição modelo 1, automaticamente esses dados vão estar sendo refletidos na minha refeição 6 também. Eu vou mostrar isso mais para frente de forma a ficar mais claro, né? Mas antes disso, nós vamos ver aqui como é que funciona essa definição de refeição, ok? Aqui nas listas, nós podemos ver que existe uma lista suspensa aqui com 498 alimentos. Esses alimentos, né, são alimentos diversos, né, como frutas, legumes, proteínas, tudo isso nós temos aqui. E para a gente fazer só um exemplo, eu vou colocar aqui farinha de milho amarela. Farinha de milho amarela. Vamos pensar que a minha primeira refeição vai ser meu café da manhã e eu vou querer comer o cuscuz, que seria aqui a farinha de milho amarela. Eu vou querer comer 100 gramas de cuscuz. 100 gramas de cuscuz. Automaticamente, quando eu coloco o peso do alimento em questão, ele vai me dar aqui o dado de proteína, de gordura e de carboidrato, que tem essa quantidade específica em gramas, né? A quantidade em gramas desse alimento. No caso aqui, para cada 100 gramas de cuscuz, eu vou ter 7,2 gramas de proteína, 1,5 gramas de gordura, 79,1 gramas de carboidrato, o que vai me gerar 358 calorias. Se eu quiser alterar, eu quero comer mais porque vamos pensar que esse é um bom alimento, eu gosto bastante, então eu vou colocar 150. À medida que eu mudo o peso, também muda-se o valor de proteína, o valor de carboidrato, de gordura e também de calorias. Tudo isso de acordo o alimento e o peso em questão deste alimento. Dessa forma eu consigo montar aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui também um ovo, né? Eu quero comer um cuscuz com ovo. Então vamos ter aqui várias opções de ovo de galinha cozido, né, a clara no caso, ovo de galinha clara cozida por 10 minutos. Eu vou querer comer essa clara de ovo, vou querer comer 100 gramas dessa clara de ovo. Ele vai me gerar aqui, ó, 100 gramas de clara de ovo cozida vai me render 3,4 de proteína, 0,1 de gordura e 0 de carboidrato, o que vai me gerar no final 54 calorias. E isso ela vai sendo somada aqui embaixo, né? O total em peso de alimento vai ser de 250 gramas, que seria 100 gramas de ovos e 150 de cuscuz.
vai me gerar 24,2 gramas de proteína, 2,35 gramas de gordura, 118,65 gramas de carboidrato, 592 calorias. O interessante é que cá no final, na refeição 6, esses dados eles vão estar aqui no modelo 1, também repetidos. Por quê? Porque à medida que eu componho a refeição 1, a refeição 2, a refeição 3, eu vou ter os dados acumulados das refeições que eu fiz durante aquele dia. Então, se eu fiz a refeição 1, eu tive, né, uma ingestão calórica X. Quando eu completo a minha refeição 2, eu já vou ter a orientação do quanto eu consumi com a refeição 1. E aí, por diante, né? Refeição 3, refeição 4, 5 e 6. 6 geralmente é o padrão de quantidade de refeições que uma pessoa faz, mas se essa pessoa não quiser fazer 6, ela vai fazer 3. E no terceiro ela vai ter também lá o dado, por exemplo, né, do acúmulo que ela acumulou da refeição 1, refeição 2 e também somando com a refeição 3. Vai fazer 4, 5, então ela pode fazer quantas refeições ela quiser e ela vai conseguir ter, né, uma orientação do quanto ela está consumindo de acordo ela finaliza cada refeição. Eu não sei se me fiz entender, mas se por acaso ficou alguma dúvida, você pode me perguntar depois. E qual que é a importância de uma pessoa ter esses dados todos expostos? É que ela vai conseguir pegar esses dados aqui e fazer uma comparação, né, com a dieta dela. Então, os macros aqui, né? Nos macros, eu coloquei aqui que uma pessoa ela vai comer 1,8 gramas de proteína vezes a quantidade que ela pesa, ou seja, o quilo corporal que ela tem. No caso desse indivíduo aqui, é 98 quilos. Ou seja, essa pessoa vai comer, ingerir, basicamente aqui, 176 gramas de proteína, o que vai equivaler a 707 calorias. Então, esses padrões de proteína, padrão de gordura, padrão de carboidrato, eles são muito importantes, pois é basicamente o que vai causar um efeito no metabolismo dele, que vai potencializar ou não, que vai ajudar ou não, beneficiar ou não o objetivo que ele tem. Se essa pessoa ela quer emagrecer, por exemplo, e ela está comendo muito carboidrato, é muito difícil que ela consiga emagrecer de fato. Se essa pessoa ela quer ganhar massa muscular e ela não está comendo carboidrato suficiente, é muito difícil que ela consiga emagrecer. Se ela quer ganhar massa muscular, está comendo muita proteína, é muito difícil que ela consiga emagrecer. Então, existe uma dose certa de proteína, uma dose certa de gordura, uma dose adequada de carboidrato, para que essa pessoa consiga, de fato, chegar no objetivo dela. E para que ela consiga ter uma mensuração do quanto que ela está conseguindo, do quanto que ela está comendo durante todo o seu dia, ela pode simplesmente chegar aqui na refeição 1 até a refeição 6 e montar uma estratégia dietética. Tudo isso de forma muito intuitiva, muito simples. Como você viu, demonstrei aqui para você. Basicamente a pessoa colocou aqui o sexo, altura, peso e idade, o seu objetivo e o nível ativo que ela quer praticar atividade física. Com esses dados, ela já tem o metabolismo basal dela, o gasto calórico que essa pessoa ela vai ter durante o dia, né, uma média, claro, e também a meta calórica que ela precisa bater para conseguir no final, né, do dia ter um déficit calórico que vai fazer ela emagrecer, ou então um superávit calórico para fazê-la construir massa muscular. Ela vai vir aqui, vai montar a sua dieta e vai regular para que no final, por exemplo, se ela vai fazer 6 refeições, no final aqui da 6ª refeição, os dados aqui embaixo, os dados totais, estejam equivalentes, né, à quantidade de calorias que está lá na página 1, né? A quantidade de carboidrato equivalente, aqui está lá também, gordura e proteína também, todos equivalentes ao que está aqui, né, nos macros. Que estão aqui nos macros. Então, essa é a importância, por exemplo, de se ter, né, essa ferramenta para manipular a dieta, pois a definição da dieta ela é essencial para que essa pessoa, esse indivíduo, ela tenha de fato
um resultado exponencial, um resultado excelente, ou às vezes um resultado de verdade, porque a maioria das pessoas elas acabam por praticar atividade física e não ter nenhum resultado esperado, pois elas não entendem que a nutrição ela é muito mais importante no processo para conseguir chegar, né, em um resultado, em um objetivo específico, do que necessariamente a musculação. Por quê? Porque a musculação ela se perde quando você não se tem uma dieta específica, uma dieta montada, estratégica para um objetivo específico. Então, na ausência de uma dieta estruturada, pensada, né, a pessoa acaba por fazer atividades físicas em vão. É claro que não é 100% em vão, vai ter um benefício, mas só que esse benefício ele é muito pequeno comparado ao benefício que ela teria caso ela tivesse também seguindo uma dieta, né, uma estratégia alimentar. Então, com esse vídeo aqui, essa demonstração, eu espero ter mais ou menos aí esclarecido para você a importância que a ferramenta ela tem na vida dos seus alunos em geral, né? E como ela pode impactar de forma positiva e como de repente uma parceria futura pode ser interessante para você, para o seu trabalho, né? Porque no final das contas o seu trabalho ele é medido pelo resultado que você mostra, né? Acarreta, agrega na vida dos seus alunos. Então seus próximos alunos, seus futuros alunos vão olhar para os seus alunos anteriores e vão enxergar neles o resultado ou não. E é isso que vai definir o sucesso na sua carreira profissional. Então, isso aqui com certeza vai ser uma ajuda interessante e que você pode avaliar aí, se achar adequado. A gente entra numa parceria, a gente vai entrar numa parceria, fazer algo que seja bom para ambos os lados.